Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando GPON. Meu nome é Felipe Lira e nesse vídeo estaremos realizando a configuração de uma OLT Nokia. Então, primeiro passo é conectar o cabo console na porta LCRT da OLT para iniciar todo o processo de configuração por meio da interface console da mesma. Apresentando esse sinal de menor, né? Damos o Enter, ele vai perguntar, o terminal da OLT vai perguntar se a gente deseja logar com CLI ou TL1. A gente vai informar CLI, né, no caso a letra C, usuário isadmin, com a senha I minúsculo, cifrão, @mad-. No primeiro acesso à OLT, será exigido que haja a configuração de uma nova senha. A gente vai utilizar o ANS hashtag 150, vamos repetir a senha, logamos na OLT. Essa é a tela após logar na OLT, né? Vai aparecer aqui o lag, 2 pontos, e o usuário que a gente está utilizando. No caso é o isadmin, o usuário admin da OLT, né? Tá, vamos tentar entender como que é composto essa nomenclatura, né? O lag, ele representa formato legacy. Como que a gente vê isso? Show Equipment Slot. A gente exibe os slots da OLT. E a gente vai notar o seguinte: começa pelo slot 5, aí vai o 6, slot 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Os slots de serviços, né? Contando aqui, são 8 slots. Observando a OLT de frente, a gente vai notar que o slot começa no 1. Equipamento geralmente começa no 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui começa no número 5, aí vai o 6, 7, 8. Esse é o formato default. Logo, quando primeiro passo na configuração é a gente corrigir isso para ficar a OLT de um formato entendível, né? Comando: configure System Security Profile Admin Slot Numbering Type Based. Feito isso, é mandatório que a gente faça o logoff, o logon na caixa para entrar em vigor, né? Essa visualização. Logout C isadmin ANS hashtag 150. Já mudou de lag para TYP. Se a gente der um show equipment slot, já é exibido já os slots na posição correta, na ordem correta. Vou executar o comando environment inib alarms para não ficar exibindo os alarmes a todo momento, para ficar uma didática melhor. Exit all. Feito a configuração para exibir os slots da forma correta, vamos provisionar os cards. Show equipment slot. A gente pode notar que tem um card no slot 1, FGLTD, e a gente tem uma controladora na NTA, uma FANTF. Então vamos autorizá-los. Configure equipment slot NT-A planet type FANTF unlock. Exit all. Configure equipment slot LT 1/1/1 planet type FGLTD unlock. Exit all. Se visualizarmos novamente a lista dos slots, a gente vê que vai mudar os status, certo? Que antes não estava planejado, né? Estava disponível, mas não planejado. Agora apresenta como disponível e sem erro e habilitado, certo? Próximo passo é habilitar as interfaces da controladora, tanto a interface de gerência, que é a FUI 4, quanto a de uplink. Toda a OLT Nokia, por padrão, ela vem com todas as interfaces em modo shut. Então a gente obrigatoriamente tem que habilitar à medida que vai sendo necessário, né?
Para habilitar a interface de gerência, configure port NT-A, ETH, No Shutdown. Agora vamos habilitar as 4 interfaces de uplink na NT-A. Configure port NT-A, XFP, No Shutdown. A gente pode fazer dessa forma, alterando 1, 2, 3 e 4. E a OLT também, ela permite que a gente consiga, que a gente defina um range. Ó. Dessa forma, a gente está definindo um range de 1 a 4. Aí o formato é assim, abre chaves, 1, aí você coloca 3 pontos, a última interface, no caso a primeira interface, 3 pontos a última interface, fecha chaves e informa o comando que você quer. No caso é no shutdown. Beleza? Agora o próximo passo é habilitar as portas PON da placa que foi autorizada, né? Da placa 1, no caso, nesse nosso cenário, FGLTD. A gente vai digitar o comando configure PON interface 1/1/1 barra abre chaves, primeira interface, última interface, são 16 pontos, admin state app. Executou, comando em todas elas, certo? Vamos habilitar também a placa LT, né? Configure port LT 1/1/1 Ethernet exit all. Configure port LT 1/1/1 No Shutdown. Beleza? Agora a gente vai iniciar a configuração da gerência da OLT. Existem duas possíveis formas principais para configurar a gerência da OLT. Uma é junto com a interface de uplink, né? Alguma interface SFP da OLT, SFP+, ou na porta FUI4. Mesmo sendo na porta FUI4, que é uma porta geralmente destinada para gerência, é possível também, além da gerência, a gente configurar também tráfego de dados. Só que por boas práticas, a gente acaba isolando, deixando aquela interface só para gerência, tornando uma gerência out of band. No caso, uma gerência independente do tráfego de uplink da OLT. A gente também poderia fazer isso numa interface de uplink, só deixando para gerência, só que a gente estaria descartando, queimando uma interface, né, só para isso. Então a gente utiliza a FUI4, que é uma interface elétrica. A gente conecta um cabo RJ45 nela e conecta no nosso switch, onde vai prover aquele tráfego de gerência, né? Bom, para configurar a gerência, a gente tem que criar um serviço, né? E esse serviço a gente atribuir para tal funcionalidade, né? Configure service yes. Aqui eu posso designar um número, certo? Número de 1 até 21, 47, 48, 36, 46. Só que eu acabo utilizando o número 2. Por nenhum motivo específico, apenas gosto desse número e utilizo. Custom, a gente também pode utilizar de 1 a 21, 47, 48, 36, 46. Utilizo o 1, poderia utilizar o 2, o 5, o 10, enfim. Informo interface, eu vou criar uma interface, eu vou chamar de gerência OLT. Vou informar um address, vamos utilizar o 172.1699.2/24. Bom, dando o comando info, é possível verificar o que foi configurado, né? Quando a gente entra dentro do diretório, da árvore de comandos, a gente dando info,
a gente consegue ver o que está presente de configuração ali. A interface já foi criada, já existe um IP, né? O que é necessário agora? No shutdown. Vamos dar um info de novo. No shutdown. Vamos entrar dentro da interface gerência OLT. Tem que se atentar ao seguinte: se porventura a gente digitar um nome diferente do que a gente setou anteriormente, é o que vai acontecer. Ele vai criar outra interface. Entendeu? Então tem que se atentar muito a isso, muito bem a isso. No interface. Inicial. Aí para a gente remover, a gente tem que entrar dentro da interface e dar um shutdown. Vamos lá. Interface. Shutdown. Exit. No. Interface. Gerencial L. Dando info novamente. Já sumiu. O que será necessário agora? A gente já tem o IP, certo? Só que a gente tem que atrelar a uma interface. Por dentro dessa configuração do IES, dentro da interface gerencial OLT, a gente vai atrelar uma interface virtual. A gente vai dar o comando interface gerência underline OLT, certo? Aí a gente vai dar um SAP NT VP de virtual port 1 e a gente vai informar 4093. É só isso que a gente precisa. Dá um enter, dá um exit, dá um info, tudo aqui. Vamos dar um exit, vamos confirmar de uma forma mais global, né? Tudo certo. Agora vamos sair de todo o diretório, né? E vamos atrelar essa interface virtual com a marcação 4093 para uma interface física. A gente vai fazer o seguinte: configure service VPLS 4093, informando essa VLAN, essa marcação de VLAN 4093, certo? Customer 1 VPLS VLAN 4093. Vamos dar um info. Ela está em shutdown. Vamos dar um no shutdown. Feito. Aí o que será necessário agora é a gente atrelar a uma interface física. Aí o fluxo de dados vai vir da seguinte forma. Vai vir para cima dessa interface gerência OLT, com esse IP, com essa marcação de VLAN, certo? Vai vir para a controladora da OLT, né? Ela vai fazer todo o tratamento dessa informação, entrando nesse serviço, VPLS 4093, e vai apontar para a interface designada gerência. SAP NT A, ETH, 1. E aqui a gente pode utilizar o 4093, caso fosse passar essa VLAN adiante, caso fosse deixar essa interface trunque, ou simplesmente o 0, informando que a interface ficará em acesso. Antes de eu aplicar o comando, vou pegar aqui um CMD. Já estava rolando ping-t 172.16.99.2, que é o IP da OLT, certo? Sem resposta. Vamos aplicar esse comando. Vamos ver se já vai exibir a resposta. Totalmente com resposta à OLT. Feito isso, já configuramos a gerência da OLT. O próximo passo, agora, é configurar a rota estática para de tal forma que a gente consiga acessar a OLT por meio de outras redes, né? Que ela saiba quem é o gateway dela. Para isso, a gente vai dar um exit all, configure router static route. Vamos informar uma rota default, né? Um barra tudão, que eu costumo dizer, que é o 0.0.0.0/0, next hoop 172.16.99.1. Para fins didáticos, a gente está utilizando esse IP como gateway. Enter. Para a gente ver se de fato foi aplicado, a gente dá um info, configure router e dá um enter. Ó, static route configuration
static route e a rota que a gente setou. Próximo passo. Toda VLAN, quando é configurada na OLT, a gente tem que formar um perfil de QoS para aquela VLAN, para a gente designar qual que é a prioridade daquela VLAN sobre os demais serviços na OLT. Então, por default, para serviço de dados, né, a gente vai criar uma VLAN e vai definir ela com prioridade 0, ou seja, ela vai ter a maior prioridade na OLT, certo? Caso a gente fosse configurar um serviço de voz, um serviço de IPTV, a gente iria configurar com as suas respectivas prioridades sobre serviços de dados. Tendo em vista que essa OLT só vai ter serviços de dados de primeiro momento, então a gente vai configurar e vai definir como prioridade 0, prioridade total, que é a configure, que é o S profiles, ingress, que é o S HSI, que é HSI, que eu costumo falar que é High Service Internet, dou Enter, aí a gente vai configurar agora as filas, .1 P0 TC0, .1 P1 TC0, .1 P2 TC0, .1 P3 TC0, .1 P4 TC0, .1 P5 TC0, .1 P7 TC0, faltou 6, .1 P6 TC0. Dou info, então as filas aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, feito isso, exit all. Vamos configurar agora uma description da OLT e o ID, que ela vai ser reconhecida. Configure System ID, vamos definir como OLT lab01, o name, a gente costuma utilizar o mesmo nome, a mesma string do ID. Enter, exit all. Vamos configurar agora o canal de comunicação da OLT para as ONTs por meio do cut-through. A OLT NOC ela possibilita um canal de comunicação entre a OLT e as ONTs, de tal forma que a gente consiga acessar o Linux e fazer aplicar comandos, consultar funcionalidade da ONT, da ONU, tanto para consultar quanto para configurar. Então é necessário que a gente habilite esse serviço. É o configure system ONT TRC DBG VLAN. Aqui a gente tem que utilizar uma VLAN que não vai ser utilizada na OLT para mais nada. Então tem que ser uma VLAN totalmente fora do range de operação de serviços de PPE, serviços de telefonia, serviços de dados e de todos os demais serviços da OLT. Então vamos utilizar 3, né? Exit all. E agora a gente vai configurar o serviço de TL1 da OLT. É mandatório que a gente configure o serviço de TL1 na OLT para que a gente consiga fazer a inserção dos parâmetros, configuração de Wi-Fi, configuração de PPE, autorizar, desautorizar uma ONU, tudo por meio do TL1. Então, mas para isso a gente precisa de configurar o serviço na OLT. Configure System Access Opera ID, e aqui a gente pode informar um ID do 0 ao 65535. Eu costumo utilizar o 300. Agora a gente também precisa configurar o SNMP. Para que isso? Quando a gente utiliza o software de gerência da OLT, que é o AMS, mandatoriamente a principal comunicação é por SNMP. Então a gente tem que criar 2 linhas de configuração permitindo que o servidor se comunique com a OLT e a OLT se comunique com o servidor. Para isso a gente vai dar o configure system security SNMP community. A primeira community que a gente utiliza é a public, certo?
host address, e aqui a gente vai informar a rede que vai consultar a OLT, que vai ter a troca de informação. Como caráter de laboratório e é uma OLT que não vai entrar em produção, eu vou colocar o 0.0.0.0/0, certo? Mas aqui vocês utilizam um endereço de IP condizente com a rede de vocês. Supondo que fosse só a rede de gerência dela, 172.16.99.0/24. Ou eu poderia ser mais específico, o endereço do AMS é 254, por exemplo. 172.16.99.254, eu poderia botar um /32. Quanto mais específico aqui, mais seguro vai ser sua operação. Então vou utilizar o 000.0/0. Então exit all, configure system security smp community net man host address 0.0.0.0/0. Essa segunda linha a gente precisa de formar um context iHub. Enter. É por meio dessas duas communities SNMP que o AMS comunica com a OLT. Exit all. Outra configuração que é totalmente essencial para o correto funcionamento da OLT é a configuração de um profile de banda de upload, pelo menos um. Toda ONU ou ONT, quando é autorizada na OLT, Nokia, quando a gente está informando os parâmetros de autorização, é necessário que a gente informe um profile de banda de upload, certo? Por default, a gente tem que passar essa informação. Aí, para isso, a gente precisa de configurar o profile. Configure, que é o S, profiles, bandwidth, a gente costuma chamar de HSI, 1 GB up, commit info rate 0, storage info rate 0, excessive info rate. Aqui a gente vai informar 1 GB, no caso 1.0.24.0.0.0. Tolerância no delay 32, enter, exit all. Próximo passo. Por padrão, a comunicação entre a controladora e as placas PON, ela vem com 10 GB, certo? O barramento lá configurado. Só que a gente consegue aumentar essa velocidade do barramento. Por quê? Vamos imaginar o cenário. A gente tem 16 PONs em uma placa PON. Cada PON é 2,5. Imaginemos que a gente utilize, tenha clientes em 4 PONs, saturando a PON, saturando as 4 PONs, então já saturaria já o barramento entre a controladora e a placa PON. Então, para isso, a gente consegue aumentar, né, para a limitação acabar sendo propriamente por PON, não sendo o barramento. Configure System Max LT Link Speed. A gente dá uma interrogação. É possível colocar em 1 GB, 2.5 GB, 10 GB, 20 GB, 25 GB, 40 GB, 50 GB ou 100 GB. Por padrão, só até confirmar quanto que ela vem. Info, configure, system, max. Ela vem como 10 GB. A gente vai alterar para 40 GB. Mais do que 40 não é recomendado. Utiliza como 40, é validado, é usual e é o recomendado, né? Configure System Max LT Link Speed. Opa, 40 GB. Vai exibir essa informação, alterando a velocidade, né? A velocidade máxima do link da placa LT. É necessário um reboot na OLT para surtir efeito. Beleza, é uma OLT que está embancada, então a gente consegue realizar o reboot posteriormente.
Mas em produção não é recomendado porque vai exigir o reboot. Então é sempre bom já dimensionar isso antes de colocar o LT em produção. Feito isso, a gente vai dar um exit all. Ah, tem mais uma configuração também, que é legal de fazer, que é o correto, né? Que é interessante de fazer. É a forma com que a OLT irá trabalhar com o seu sistema de ventilação, né? Então a gente vai dar um... Primeiro vamos ver como que ela está configurada. Info configure equipment fan tray. Ela está em modo clássico. Vamos observar as opções. Configure equipment fan tray. Fan mode. A gente tem modo automático, onde vai ser determinado sobre as margens térmicas de cada placa. A gente tem o modo eco, que ela vai rodar sempre no mínimo possível, certo? No intuito de economizar energia. Esse sistema aqui, Green, né? Green Mode, por mais que vá melhorar, né? Seu consumo de energia, né? Vai ser algo mais sustentável, digamos assim, só que para a OLT pode ser prejudicial. Se você não tem uma boa refrigeração no POP, enfim, isso pode ser bem prejudicial. Tem um modo clássico, né? Que a gente vai fixar, é fixado uma velocidade no fan, que sempre ela vai trabalhar com aquela mesma velocidade. E tem o modo Protect, que é o modo mais utilizado. Ele vai trabalhar de uma forma automática, onde vai aumentar a rotação, né, o RPM da fan, à medida que for necessário. Eleva a temperatura, ele aumenta a fan. Abaixa a temperatura, ele reduz a fan. Fan mode, protect, enter, exit all. Vamos salvar agora as configurações com admin save. E admin software mngt iHub database save protect. Com essas configurações a gente realizou o processo inicial de uma OLT NOC FX8. Muito obrigado a todos, até a próxima.